Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos este 28º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos coloca mediante uma atitude da vida que constantemente devemos fazer. Quando vivemos, o quanto vivemos, temos que então fazer escolhas para a nossa vida. E esta palavra está dizendo: escolhas para Deus. E o que precisamos para nos auxiliar nas nossas escolhas? A palavra orienta: sabedoria. Precisamos escolher com sabedoria o nosso viver.
Se escolhemos bem, resultado, coisas boas fluirão, eventualmente. Se não escolhemos tão adequadamente, pode ser que algumas coisas não saiam como talvez esperávamos. Escolhendo bem, diz-nos esta palavra, a sabedoria divina, Deus é generoso e nos concederá, portanto, aquilo que precisamos para o nosso bem viver. E, enfim, o que mais aguardamos? Aguardamos a graça da vida, a vida eterna do reino dos céus. Mas sabemos que escolher é desafiador. Na vida, todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Sim, às vezes, a gente para um pouquinho e pensa, mas como seria bom se eu tivesse alguma coisa a mais que pudesse me ajudar a viver um pouco melhor. Uma casa mais digna, um trabalho mais favorável, uma economia um tanto quanto mais, ou digamos, melhor. Mas o que nós buscamos, ou então almejamos, enfim, dependerá muito das escolhas que fazemos. Quando alguém casa, é uma escolha. Então escolha bem, hein? Para que o negócio dê certo. Não é verdade? Porque depois pode ser que vai ficar meio difícil a escolha que foi feita. Mas quando escolhemos alguma coisa, normalmente é como que nós abrimos uma porta. E quando uma porta nós abrimos, pode ser que também nós fechamos uma outra. Ai, como eu gostaria de uma viagem maravilhosa, não sei aonde aí. Aí eu vou para aquela viagem, invisto toda a minha economia naquela viagem, eu fechei a porta para tantas outras. Não tenho mais a economia para demais viagens. Pode ser que perco um montão de outras coisas boas. Mas escolhi certo. Essa é a viagem dos meus sonhos. Favorável. Ótimo. Temos que ter, portanto, o quê? Na vida, para nos ajudar nas nossas escolhas? A sabedoria. A palavra hoje nos diz, na fé, escolhemos a sabedoria divina para nos ajudar. E nem tudo o que às vezes nós pautamos que seja bom, eventualmente é bom, ou talvez não tão bom. Mas se nos abrimos à sabedoria de Deus, como uma palavra viva e eficaz, que nos ajuda a discernir a nossa vida na prática contínua do bem e um bem comum, é esta sabedoria que, portanto, nos conduzirá nas nossas escolhas. E aí esta palavra também nos coloca mediante uma atitude muito edificante para nós, que é confiar em Deus
e pela graça da sabedoria de Deus, a qual nós acolhemos na nossa vida, tenhamos confiança que escolhemos certo. E aí a gente trilha os nossos passos com fervor, com fé e com esperança. Mas precisamos de um bom discernimento, né? Será que nossas escolhas são escolhas positivas? São escolhas boas? Nós nos entendemos como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em missão. Então nossas escolhas também devem ser favoráveis a este anúncio do Evangelho, o Evangelho da alegria, o Evangelho do amor. Se nos entendemos como pertencentes a Cristo, Jesus, o missionário do Pai, que veio a nós e trouxe-nos o reino de Deus, nele, por ele e com ele, nossas escolhas também devem ser aquelas que nos fazem instrumentos do amor de Deus, para o bem do nosso próximo, não só o meu bem, mas o bem, acima de tudo, de quem precisa. Pessoas desprovidas de sua dignidade, pessoas muitas vezes violentadas, pessoas que têm a sua dignidade destruída. E sejamos, portanto, para essas, mãos que as elevem, braços que as fortalecem, ombros que as acolhem. Sejamos instrumentos favoráveis de solidariedade e partilha, instrumentos de paz. Como escolhemos? É muito importante. Clamemos a sabedoria divina, como ouvimos na primeira leitura, que é muito mais valiosa do que qualquer outro valor grandioso deste mundo. Escolhamos a vida como um dom de Deus em Jesus Cristo, a vida nova do reino de Deus que já é nosso. E aí trilhemos nossos passos confiantes naquele que é para nós todo bem e toda graça. Mas sejamos também, pelas nossas escolhas, esses instrumentos do bem e da graça de Deus para com todos. Se escolhemos bem, conclui este evangelho de hoje, a generosidade de Deus é a nosso favor. Escolhendo o reino de Deus e todo o bem que neste reino se encerra, e praticá-lo já aqui e agora, nos concederá aquilo que almejamos, a vida eterna deste reino no céu. Confiemos, portanto, e escolhamos, porque para Deus tudo é possível, escolhamos os caminhos que nos levam à graça eterna desta vida que almejamos. Por esta Eucaristia que celebramos, deixemos que Deus nos fortaleça para esta missão. E aí a missão de todos nós. Cada um no seu dia a dia faça o seu bom discernimento em Jesus Cristo. E se ofereça como instrumento de amor deste anúncio fraterno da alegria da salvação que vem de Deus
para todos em Jesus Cristo. Não há erro aí, não. Este caminho do Senhor é um caminho pleno de amor. Vamos escolher este caminho. Mesmo que a palavra é como esta espada de 2 gumes que ouvimos na segunda leitura, cortante, porque ela é exigente. Mas Deus é generoso, se correspondemos a este amor que dá vida e a vida a todos. Por fim, caros fiéis, oremos nesta Eucaristia, por todos que se dedicam ao anúncio do Evangelho em terras distantes de nós. Tantos missionários e missionárias que em suas vidas fazem esta escolha de deixar tudo, seguir a Cristo, mundo afora, anunciando a boa nova do amor de Deus, e até mesmo em lugares inóspitos, em lugares de conflitos, lugares de violência e tantos desafios mais. Oremos para que sejamos todos unidos como igreja, discípula e missionária de Jesus Cristo, pela nossa oração, pela nossa caridade, pela nossa generosidade, possamos auxiliar a tantos mais missionários e missionárias no mundo, que levam a alegria do Evangelho a tantas pessoas. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.